A paz do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto de oração. Convido os irmãos a ficarem de pé, pedir para a irmã Manu fazer a oração, apresentando a Deus, pedindo a Deus que conduza o nosso culto, abençoe o grupo que nós estamos presentes e aqueles que estão a caminho para que cheguem bem. Boa noite, irmãos, graças e paz. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus, nós agradecemos por estar aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós, Senhor Deus, aqueles irmãos que ainda estão para chegar, Senhor Deus, que o Senhor venha ser com cada um deles. Pai, colocamos tudo diante de Ti nesse momento, Pai. Cada oração, cada intercessão, Pai, cada louvor, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor Deus, e possamos ser usados por Ti nesse momento. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que possamos aprender mais de Ti, mais da Tua palavra. Deus, que possamos, Senhor, ser encorajados por Ti sempre, Pai, a estar aqui presente, Te adorando, Te buscando, Senhor Deus. Fala, Senhor Jesus, com cada um de nós. Cada louvor aqui, Senhor, venha tocar os nossos corações, venha mexer conosco, Senhor, de uma forma especial. Deus, cuida, Senhor Jesus, abençoa e fortalece a Tua igreja, Pai. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vamos estar louvando ao Senhor nessa noite com o hino 456. O estandarte. 456. O estandarte dessa igreja, levantemos em temor, erguemos a amada esposa do bendito Salvador. Erguemos
469. Corajosos, um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Esse hino vai ser a primeira vez que a gente louva aqui, pelo menos no meu tempo. Eu treinei muito, então se acontecer alguma coisa assim diferente, só o pessoal que sabe. Não sei quantos aqui conhecem esse hino, mas cante e observe bem a letra. Essa letra eu achei muito profunda, sobre Jesus, sobre o que Ele fez por nós, sobre a salvação. Não é um hino difícil, tá? Mas vamos tentar aprender. Também vou tentar cantar. Deus é
Querido e eterno Deus, nós veio para na tua presença. Deus, obrigado por estar na tua casa nesta noite, Pai querido. Obrigado, Senhor, por todos nós, que Deus, irmão, poder ser Deus, por as suas razões, Deus, possa visitar onde convém se encontra agora, Pai. Ó Deus, tu façamos aqui esta noite, seja para a honra do teu nome, Deus, seja para louvar o teu santo nome, Deus. Obrigado, Deus, porque louvamos o teu nome, vivo, Deus, falando o teu nome prometido. Isso possa fazer movimento no nosso coração e na nossa vida, Pai. Ó Deus, construindo a nossa vida de cadeia, nossa vida, Pai, na vida do pastor, Deus, sempre, Deus, alegrando aqui, com o violão, Deus, a música, com a cozinha, Pai, todos nós, o Senhor, cada dia mais crescer, mais diante de ti, da tua bênção, perdoa os nossos pecados, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, pode sentar. Amém, irmãos? Bom é estarmos louvando ao nosso Deus, dando glórias. Nós somos criados para isso, para a glória de Deus. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto de oração. Agora eu quero passar a direção para o nosso irmão João Maria. Boa noite, irmãos. Eu vou saudar novamente os irmãos com uma saudação que eu sempre gosto de fazer, mas não decorei ainda. A graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. É uma saudação muito bela. Eu tenho buscado nesse livro na casa do Pai aprender mais da palavra de Deus. Uma coisa que eu não fiz na minha adolescência. Na época que eu passei na igreja, eu era músico, né? A gente tinha um grupo, então eu me dedicava muito. Na época a gente usava um termo conjunto, depois passou a usar o termo banda, né? E eu quase não estudava a Bíblia, né? E era um tesouro belíssimo, né? E a gente tem estudado na escola dominical as lições que eu consegui pegar, né? Agora, a gente retornando, eu e a Tânia, a gente estudou Isaías, que é um livro belíssimo, como todos os livros da Bíblia. Depois a gente entra em Jó, um ensinamento assim, excepcional de Jó. Vai muito além daquele termo que a gente escuta, muita gente que não conhece a Bíblia, ele fala, né, do homem paciente. Jó vai muito além disso, vai muito além da paciência. Ele não pegou contra Deus, né? Mas ele ficou chateado com tudo que aconteceu, mas sem pecar, né? Se eu não me engano, é o capítulo 3 que ele fala, o capítulo 3 todo, que ele lamenta até o dia que ele nasceu. Depois disso, nós tivemos na escola dominical Provérbios, lindíssimo também, muito lindo, novamente sendo repetido, todos os livros são lindos, né? E a cada um desses trimestres que a missão trazia para a gente, eu procurava comprar um livro, né? Eu sei que não é fácil, o livro é caro, não é uma coisa fácil para todo mundo comprar, mas também é sede que a gente tem de aprender, né? A Tânia, antes de viajar, os irmãos estão sabendo que elas não estavam com a gente, esse outro Rio, a gente estava revezando, porque a gente estava tomando conta aqui a gente deixou a cadela com a gente. A gente estava realizando até ela poder acostumar, né? Os 3 domingos. Aí a Tânia falava assim: eu sei que você tem para a escola dominical, você vai para o culto da manhã, você vai para o culto da noite, né? Porque tamanha vontade, irmãos, da gente aprender mais da Bíblia, né? Porque os irmãos hoje, a gente sabe que com o surgimento da internet, a internet é uma coisa maravilhosa, né? Os aparelhos de telefone, hoje você fala com o aparelho, né? Procura isso, o aparelho procura. Você está vendo muita coisa estranha acerca da Bíblia, né? Nomes aí, já citei o nome lá embaixo, o pastor conhece, o reverendo, que era da Igreja Batista. O pessoal está esquecendo da Bíblia, irmãos. Gente aí que a gente olhava com outro olhar, né? Pessoas, teólogos, né? Batistas também, olhando para a Bíblia de outra maneira que eu não, né? Os irmãos também te conhecem, assim que eles não acreditaram, colocando em dúvidas, né, acerca da palavra de Deus, né? E
a novidade para os irmãos, né, que a gente, nós cristãos, a palavra é nossa busca. Né? Nós temos uma instituição religiosa que foi o berço do cristianismo, o catolicismo romano. Eu aprendi que foi o berço do cristianismo. O cristianismo começou lá, mas veio durante os anos se perdendo, até vir a reforma protestante. Eles não têm a Bíblia como os padeiros. Pelos seus termos técnicos, lá tem as normas que o Vaticano vai colocando e vai ficar na frente da Bíblia. Uma coisa que a gente vê nesses podcasts, né, de internet é preocupante, né? Preocupante. Eu estava conversando com um rapaz ontem lá em casa, ele é praticante do catolicismo, né, e ele confidenciou que ele não concorda com muita coisa que a tradição católica coloca para os fiéis da igreja. Confidenciou isso para mim. E ele tem uma vontade de buscar mais a fé, digamos, não rotulando, né, mas a fé cristã evangélica. Né? Toda vez que eu estou com ele, a gente conversa, a gente está conversando, eu passo para ele alguma coisa, porque ele me vê como estudioso da Bíblia. Então, toda vez que ele passa lá em casa, eu estou debruçado, estudando, eu estou comigo, fazendo uma anotação. Todos esses comentários que eu fiz, irmão, eu não vou me derrubar meu irmão, mas começa a falar. Tudo isso vai resultar no que eu separei com os irmãos quando o irmão Valdemir mudou para dirigir, né? Muito agradecido pela oportunidade que a igreja sempre me dá, que eu sempre estou dividindo. A minha intenção é sempre dividir com os irmãos, tudo que eu trago para dividir com os irmãos. Então, tudo isso que eu falei, né, ele é resultado dos 3 versículos que eu separei para a gente ler juntos, tá? Aqui na Bíblia. Novamente, a saudação que eu dei aos irmãos é sobre graça, né? Graça é a bondade de Deus conosco, é a proteção, é o cuidado, é a misericórdia de Deus, essa é a graça. A misericórdia é o sentir o outro profundo sentimento. Toda vez que eu olho para o meu irmão aqui, eu sinto o outro com profundo sentimento. A gente se vê tão pouco, né? E são os irmãos, nós nos alimentamos uns dos outros. Né? Eu fico muito feliz. Outro versículo que me deixa muito feliz é aquele que diz que a gente fica alegre quando vem à casa de Deus. Outro dia eu estava saindo de casa, estava chuviscando. Eu lembrei do pessoal que vai ao carnaval, vai para o rave, vai para a festa junina debaixo de chuva. Eu falei, eu não vou chover, não vou para a igreja. Para a igreja chovendo, não. Claro, está uma tempestade, a gente não vai se arriscar. Mas essa questão de querer sentir os irmãos, essa presença boa dos irmãos. E a misericórdia é o amor fiel. Esse amor de Jesus, o amor de Deus que é amor conosco. Que a gente possa também ter esse amor entre nós, irmãos. Isso é isso que nos fortalece a igreja de Cristo. Aquele versículo que eu sempre gosto lá de Atos, que fala que o coração é não só da igreja primitiva. Que a gente possa ter isso, irmãos, em nossos corações. Que novamente somos nós que nos alimentamos, né? O irmão alimenta o outro, o irmão. Diga, irmão, estou orando. Estou orando pela irmã Tânia, estou orando pelo irmão Rodrigo, pelo irmão Rodrigo, é isso que alimenta a gente. Então vamos nos fortalecer. Eu sempre vou lembrar da igreja de Carmo assim, tá? Os irmãos que eu amo. Foi aqui que eu fui resgatado pela segunda vez pelo Criador. Então que a gente fortaleça, vamos convidar os irmãos. Irmão, vamos lá orar, como o pastor Vinícius sempre fala, é um momento intimista da igreja. Nos cultos, vamos dizer, nos cultos mais informais, não, a gente não tem esse acesso. Está falando, então convidar os irmãos para vir, né? Eu até pedi, uma vez estava conversando com o pastor, eu falei, pastor, quando tiver um tempinho, eu sei que sua agenda é muito lotada aí, né? Abre uma exposição para a gente de quarta-feira para conversar sobre oração, a importância da oração. O pastor tanto fala aqui para a gente, às vezes, né, de homens de oração. Teve um pequeno trecho que eu li uma vez, de um comentário de um irmão que ele foi visitar um desses nomes, né, grandes de homens de Deus que praticaram a oração na Inglaterra, não lembro o nome desse teólogo. E essa pessoa, quando foi visitar, vamos lá, esse quartinho, como se fosse o João, né? O João morava aqui. Aí ele ficou surpreso quando ele foi visitar esse local, que ele viu onde João orava. João é um nome fictício que eu estou dando, né? Ele tinha um local de oração e aquele local tinha aquelas cavidades no joelho, que o joelho dele causou. Aí eu lembro isso tudo, eu falei, pastor Vinícius, quando puder, faz aí uma apresentação
oração para a gente sobre oração, porque a oração deve, entre aspas, né? A oração deve ser um negócio impactante, que a gente tem que aprender muito, particularmente para o eu tenho que aprender muito com oração. Tá? Irmãos, eu vou pedir a irmã Fernanda para fazer uma oração, para direcionar a citação do culto, por favor. Pai querido, obrigado a Deus pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, ó Pai, cada um com suas dificuldades, com seus sonhos, com seus projetos, com as suas dúvidas. Ó Pai, obrigado a Deus porque ainda temos, ó Pai, como reunirmos, temos uma igreja, ó Pai. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus bondoso, um Deus grande, um Deus poderoso, que somente o Senhor, ó Pai, pode nos guardar, nos proteger, nos curar, nos limpar a nossa mente, o nosso coração, ó Pai. Continue conosco, ó Pai, nos dê graça, nos dê fé, persistência, sabedoria, discernimento, gratidão, Pai, para estar caminhando com o Senhor neste mundo, Pai. Sabemos que não tem sido fácil, Pai, viver neste mundo, onde quando olhamos para a frente, para o lado, para trás, muitas vezes vimos só coisas ruins, Pai, acontecendo, tanto no Brasil, quanto fora do Brasil, Pai, às vezes até mesmo dentro da igreja. Oh Deus, nos dê força, Pai, nos ajuda, Pai, a cada dia, Pai, analisar nosso coração, a nossa mente, para poder ver, oh Pai, se nós estamos fazendo a Tua vontade, oh Pai. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Obrigado, Deus, pelo cuidado, pelo amor que o Senhor tem com cada um de nós, oh Pai. Obrigado por cada vida, oh Pai, que está aqui, oh Pai, que tem buscado, oh Pai, a falar contigo, tem buscado ouvir a Tua palavra, tem aprendido, oh Pai, com os irmãos, na escola bíblica, toda a parte aqui da igreja, no trabalho, oh Pai. Ajuda-nos, oh Pai, a ouvir a Tua palavra, oh Pai. Continue, oh Pai, nos ajudando, oh Pai, a entender o irmão, oh Pai. Às vezes nós não entendemos algumas coisas, oh Pai, mas que o Senhor nos ajuda, oh Pai, a compreender as coisas, oh Pai. Que neste mundo tudo passa, oh Pai, mas a Tua palavra, oh Pai, é para sempre, oh Pai. Que nós possamos caminhar, oh Pai, sempre lembrando que nós vamos um dia estar contigo, Pai. Aqui é só uma passagem, Pai. Então, que nós possamos ser bênção aqui, Pai. Sermos servos, sermos humildes, Pai. Saber perdoar o próximo quando estivermos errados, Pai. Nos ajuda, Pai, a caminhar, Pai. Cuida de nós, Pai. Obrigado, Pai, pela vida do irmão João, da irmã Tânia, pelo tempo que estiveram aqui conosco, Pai, na igreja, que foram bênção, Pai. E aonde eles estiverem, eles vão ser bênção também, Pai. Que eles levam, Pai, sempre o amor de Jesus com eles, a Tua presença com eles, Pai. E obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar os irmãos, eu trouxe 3 versículos bíblicos, tá? Para a gente ler. Bom, eu queria convidar os irmãos para a gente ler. O primeiro versículo, esse eu acho que todo mundo vai achar rapidinho. Gênesis 1, capítulo 1. Os que puderem ficar de pé. Gênesis 1.
a gente divide, né, como o pastor Vinícius fala, o culto de proximidade, aí assim, dividindo com os irmãos, a questão de ficar em pé quando a gente lê a Bíblia, a reverência à palavra de Deus, né? Às vezes eu fico assim sem graça, ninguém levanta, eu não levanto. Mas é só explicando aos irmãos, é a questão que a gente sempre aprende, a questão da reverência ao nosso Deus, à palavra dele, né? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou ler novamente, tá, irmãos? No princípio Deus criou os céus e a terra. Só mudei ali a colocação do verbo, mas é a mesma coisa. Vamos abrir, irmãos, Êxodo 3. Êxodo 3. Êxodo 3, o 13 e o 14, só o início, tá? Êxodo 3, vou ler, tá bom? Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Só até aí, tá, irmãos? Eu vou repetir. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e eles lhe disserem: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E o último é o Salmo 139, versículo 6. Salmo 139, versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Vou ler novamente. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Irmão, pode sentar. Eu separei esses 3 versículos. Quando eu comecei a conversar com os irmãos, eu falei da importância da Bíblia, né? As pessoas estão dando outras traduções, tem gente querendo rever a Bíblia para traduzir, eu já falei isso na escola dominical, né? E eu fiquei impactado quando eu li esse versículo, primeiro versículo da Bíblia, né? Eu vou dividir com os irmãos rapidamente, para não tomar tempo, acerca de, a gente lê um versículo, particularmente falando, quando você se aprofunda no versículo, você fica impactado. Eu fiquei impactado quando eu li esse versículo. Todos eles se associam, né? Olha a grandiosidade do primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tem irmãos nossos, eu já repeti isso já na escola dominical, cientistas defendendo a criação. E tem teólogos dizendo que não é bem assim. Olha bem, teólogos vão estudar a palavra de Deus, né? E ele fica num limiar de dúvida acerca da criação, né? Enquanto os irmãos nossos, físicos, cientistas, eles estão brigando, né? Levando ali a palavra de Deus acerca dessa questão. Parece algo, eu falei na minha primeira fala, a importância da Bíblia. Tem irmãos nossos de novo, eles estão brigando ali com a criação existe, né? Você pega a evolução do homem, né? Algumas evoluções, a teoria de evolução de que eu sou a origem de um primata, ficou mais fácil do macaco, que eu vim evoluindo, ela cai por terra em
várias divagações da ciência, tá? Porque está ficando muito difícil desde mesmo os cientistas entenderem. Então, eu vou focar só no primeiro versículo para a gente não perder muito tempo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha que ensinamento para a gente desse versículo, né? Essa primeira fase da Bíblia, ela dá origem aos 3 elementos básicos da ciência. A primeira fase da Bíblia, você busca tudo isso para você, que é o tempo, é o espaço e a matéria. Lindíssimo, né? Um ensinamento para nós, né? Eu vou ler novamente aqui para os irmãos. Veja só a ordem, meu irmão. Olha a ordem. No princípio, o que o princípio diz para a gente? A criação do tempo. O princípio cria-se o tempo. Deus criou os céus, Ele criou o espaço, e a terra, a matéria. Deus não precisava disso. É disso que os cientistas, nossos irmãos que são cientistas de física, eles têm batido o martelo, e quem não é, os cientistas que não vão nessa linha, eles não conseguem entender, até porque nós temos a nossa fé. Tudo isso aconteceu fora do espaço de Deus. O tempo, o espaço e a matéria só existem porque nós existimos. Deus não precisa disso. Deus não é onipotente, onipresente, onisciente. Ele não precisa de espaço, Ele não precisa de tempo. Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro. Ele está fora disso. Tudo foi criado por causa do homem. Olha que coisa linda. Novamente, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era isso que eu queria dividir com os irmãos. No princípio, é o tempo. Começa a existir o passado, o presente e o futuro. Esse simples esse inicial da Bíblia inicia isso tudo. Depois vem, Deus criou os céus, Ele criou o espaço. O que você entende por espaço foi criado ali. Profundidade, altura, largura. Isso não existia, eu não precisava de nada disso. E depois vem a matéria, né? O estado que nós conhecemos, estado sólido, líquido e gasoso. Há cientistas que dizem que o plasma, o Sol é feito de plasma, tá, irmãos? O Sol é plasma. É uma bola de fogo, é uma bola de gás, digamos assim. Esse nosso irmão físico, que interpretou dessa maneira, ele coloca que o plasma é também um gás. É um versículo lindo. Eu queria tanto dividir isso com os irmãos esse tempo, o irmão me convidou para fazer essa abertura e o pastor deixou à vontade para falar. É lindo, né? Quando a gente vê no princípio, Deus criou os céus e a terra. Simples de ver, mas quando você se aprofunda, você fica impactado, né? Para finalizar, irmãos, eu dividindo esse impacto que eu tive nisso tudo, por isso que eu dividi com os irmãos esse versículo, né? No princípio ele cria e ele fala, eu sou. Moisés fala assim, ó, quando o povo lá me perguntar quem tu és, fala que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu vou citar agora para terminar eu tinha visto um comentário no livro que eu estou lendo ainda. Nós temos, irmãos, uma gama muito grande de cientistas cristãos defendendo o criacionismo, como eu disse para os irmãos. A importância, voltando na primeira fala, é que muita gente está deixando das verdades que estão aqui claras na Bíblia, as pessoas estão se afastando dela. Então, quando você lê esse versículo, você entra nessa profundidade, particularmente vivi assim, gente, que coisa linda, né? E tem irmãos nossos teólogos que não pensam assim. Os irmãos, com certeza, já ouviram falar em Galileu Galilei e Isaac Newton. Eram cristãos e defendiam o criacionismo. É claro que o mundo secular atual não vai querer que a gente divulgue isso por aí. Não é assim, né? Um deles dois abandonou a matemática porque ele chegou num ponto de estudo de matemática que ele não conseguiu mais ir para lugar algum. Ele foi para a fé acerca disso.
Nós somos conhecedores de os irmãos sabem que existe um prêmio aí que a sociedade humana chamado Prêmio Nobel, né? O Prêmio Nobel. Ele é dado para as instituições ou então indivíduos que dentro da sociedade eles causaram impacto diante de algum estudo que eles fizeram na área econômica, na área social, na área física, né? E nós temos alguns Nobel da Paz, alguns que receberam o Prêmio Nobel da Paz, que eles fizeram a citação acerca dessa verdade que nós acabamos de ler acerca da criação, que Deus foi Deus que criou isso aqui. Eu vou citar só a frase, que esse é um Nobel de Física, um físico em 1927, há outros da irmãos, há vários, não é só esse não. O nome dele, vou falar o nome em inglês, né? Vou falar Arthur, tá bom? Ele falou: um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. A maior afirmação jamais pronunciada. O físico ganhador do Prêmio Nobel. Qual é essa afirmação? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A sociedade humana não quer que isso se espalhe. Eu tenho visto meu irmão que ele tem muito falado acerca de estudar. Por isso que eu, voltando na primeira fala, a necessidade da gente estar na escola dominical, é um aprendizado lindíssimo, né? Os cultos também de quarta-feira, o pastor trouxe esse estudo agora da salvação. Ele falou da salvação, da justificação, da propiciação. Lindíssimo estudo. E agora ele está fazendo um estudo acerca da regeneração, da necessidade de regeneração. Então, diante dessa beleza toda que a gente viu nesse primeiro versículo da Bíblia, fiquei impactado com esse versículo e agradeço a oportunidade de ter dividido com os irmãos. É a maneira que eu, diante do versículo, também vi um hino. Vou tentar louvar a Deus, minha voz não se ajudar os irmãos vão entender. Acerca de fechar isso tudo que eu falei, diante dessa grandiosidade da criação, essa beleza toda de ensinamento que a Bíblia nos dá, eu vou tentar cantar essa estrofe em cima, porque quando eu li, eu estava em casa, eu li sobre isso, eu tinha guardado esse material, me veio essa estrofe descendo da cabeça, da mente, né? Eu vou dividir com os irmãos, tá bom? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Agora a gente vai ter continuidade ao espírito de oração para os irmãos. Obrigado pela oportunidade, pastor. Obrigado. E mais uma vez a intenção foi dividir com os irmãos esse versículo belíssimo, esse versículo, essa questão da gente estar estudando a palavra de Deus. É muito importante que nós somos desafiados aí o tempo todo, quando a gente sai na rua. Outro dia tinha uma mesa de um evangelho, um rapaz, não sei se ele era pastor, para mim ele não era pastor, ele era teólogo, ele ficou perdido na questão. Ele era um teólogo com uma mesa de uns 10 a 15 umbandistas, né, eles debatendo ali. Aí sentou um sacerdote da Umbanda, o cara mandou um livro do Velho Testamento em cima do teólogo, que ele ficou assim. Então a gente tem que estar preparado, né, também. O Rafael vai
começar aqui o espírito de oração. Amém. Deus é bom. Agradeço muito pela vida do irmão João, por ter aceito, estar dirigindo nossa oração. Mas é isso, a gente não pode ficar muito agarrado à liturgia, porque eu creio que quem dirige as coisas na igreja é o Espírito Santo de Deus. Que o irmão trouxe, eu tenho certeza que foi aquilo que Deus tocou no teu coração para a nossa reflexão. Mas eu não quero fazer mais uma oração específica. Continua de olhos fechados. Glória a Deus. Deus amado, obrigado porque é o tempo, o momento de oração. Obrigado por cada vida aqui presente, porque eu sei que é necessário fazermos escolhas. Todos que estão presentes aqui, porque escolheram estar aqui nesse momento orando. Eu agradeço pela vida de cada um. Talvez muitos gostariam de estar, mas por motivos de trabalho, enfermidade, também foram impedidos. Mas nós que estamos aqui, te damos graça. Quero mais uma vez pedir a Ti, especificamente, pelo pedido da irmã Nilma, que esse exame específico ela tem que fazer, dá uma certa angústia quando a pessoa se prepara para o exame importante e de repente comunicada que não vai ser possível devido a uma máquina quebrada, devido a qualquer outro problema. E eu sei o quanto é difícil, mas que tu possa estar sustentando a sua vida, Senhor, saúde, dando graça a ela, dando paz, e que logo ela consiga fazer todos os exames necessários, programados, e que ela possa ter em todos os exames resultados bons. Que a tua boa mão esteja sobre a vida da tua serva. Também a irmã Patrícia, que pediu especificamente que nós orássemos por ela. Deus, repreenda essa infecção. Infecção é algo muito sério, muito perigoso. Uma infecção que não é controlada, ela pode se espalhar, pode atingir outros órgãos, trazer diversas complicações. Repreenda a Deus em nome de Jesus. Estende as tuas mãos sobre a vida da tua serva e que ela possa ser totalmente curada, restabelecida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, cuida e guarda. E também o pai do teu servo, esposo da irmã Lili, que já 3 vezes, Senhor Deus, é marcado uma cirurgia e é desmarcado. Eu imagino o sofrimento que dá na pessoa, a frustração, a ansiedade de querer logo terminar essa fase, fazer cirurgias, muitas vezes interrompidas. Tu és o Deus que sabe todas as coisas. Talvez não saibamos o porquê. Às vezes não é o momento ainda, mas que esse sofrimento se acabe. Abençoe para que ele faça essa cirurgia e a cirurgia dê tudo certo, que haja uma cura, uma restauração em nome de Jesus. Dá paz ao seu coração, o coração da esposa, dos filhos, dos familiares, que quando um sofre, todos sofrem juntos. Nós colocamos essa vida diante de Ti. Nós não estamos falando ao vento, nem colocando esse desafio diante de um Deus que não existe, mas um Deus verdadeiro, como o irmão João aqui falou, o Deus que no princípio criou os céus e a terra, o grande eu sou que sou, o Deus que não há nada maravilhosamente grande para Ele fazer, Ele tudo pode. É a Ti que nós colocamos esses pedidos, essas vidas, e todos os demais pedidos feitos aqui. Cuida de nós, Senhor. Abre portas, cura, restaura fisicamente,
respostas de orações nós temos tido aqui, Pai, e o Teu nome tem sido glorificado. Cuida de todos nós, de todos os nossos familiares. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje, toda quarta-feira, nós estamos já no tempo ministrando sobre o tema da regeneração, que é uma continuidade da série de mensagens dentro do mesmo tema, referente ao Evangelho da Salvação. Então, tivemos aqui o privilégio de muitas quartas-feiras estudarmos, entendermos todo esse processo que foi realizado na cruz do Calvário, as obras que Deus realizou em nós, que está realizando, muitas vezes vai além daquilo que nós percebemos, imaginamos e sabemos. Por isso a importância de nós lermos as Escrituras, estudarmos, para entendermos a grandiosidade da obra que Jesus fez e está fazendo em nós. Porque a obra começou no Calvário, mas ela está sendo continuada por meio da pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque a questão não é apenas a morte salvífica, fé salvífica. Ele morreu por mim, pela graça eu creio, pela graça os meus pecados são perdoados. Eu entendo que Cristo, como um Redentor, resgatou, nos comprou. Nos comprou com que propósito? Qual é o propósito de Cristo ter nos comprado? Alguém compra alguma coisa para não ter nenhuma utilidade? Eu não sei quem compra coisas para não ter utilidade. Pelo menos é a lógica. Se eu compro algo, é porque eu tenho um propósito com aquilo que eu comprei. Então, Ele não apenas nos salvou. Na salvação, Ele compra, Ele resgata, Ele purifica. Já falei sobre a propiciação do sangue. Quem participou de todas as quartas-feiras, eu creio que está sabendo o que é a justificação, o que é a propiciação, o que é a redenção, e temos estudado sobre a regeneração. Então, não tenho necessidade de voltar a repetir de novo. Mas esse ato de Cristo ter nos comprado, qual foi o propósito? Às vezes nós não paramos para entender que há um propósito além de Deus me salvar para eu não ir para o inferno. Que eu falei no domingo passado que Deus, Jesus, não manda ninguém para o inferno. Jesus não veio para separar pessoas e condená-las para o inferno. Jesus não veio para isso. A única razão da vida de Jesus, ministério de Jesus entre os homens, e a conclusão na cruz, como mais tarde a ressurreição, foi salvar. Não é condenar, porque nós vimos no domingo, quem veio estava aqui, que todos já nasceram condenados. Se nós nascemos condenados, Deus não precisa mandar Jesus para condenar quem já está condenado. Mas por que eu fui condenado? Eu não fiz nada. Você não fez nada para ser condenado e nem faz nada para ser salvo. Aí está o mistério dos dois Adãos. No primeiro Adão, que a Bíblia diz que é alma vivente, pelo pecado dele, nós viemos dele, nós herdamos o pecado dele. A nossa natureza foi
do pecado é a morte. Ele passou a conhecer a morte física, que Adão não morreria se não cometesse pecado. Então, o primeiro homem, Adão, quebra a aliança, ele foi expulso do Éden, da presença de Deus, e a partir dele, todos nasceriam já com a sua natureza corrompida. Daí, que já houve um tempo depois, a Bíblia não diz quanto tempo, que a gente quando lê Gênesis, parece que acontece tudo um dia após o outro. Não. Até porque os primeiros homens viviam normalmente 800, 900, eu sou aguentar o pastor 900 anos dele, igreja, Jesus amado, isso é difícil, né? Ou também o pastor aguentar 900 anos no rebanho, que nem os hebreus no deserto. É difícil. Mas no princípio viviam-se muito tempo. Então a gente não sabe como algumas narrativas o tempo que foi para acontecer algo. Mas sabemos que Caim matou Abel. Dois irmãos, mesmo pai, mesma mãe, por um motivo de inveja, por ver o sacrifício do seu irmão ser aceito e o dele não, decaiu o semblante do seu rosto. E o Senhor fala: pecado está à porta, mas cumpre a ti dominar. Mas ele não dominou. Ele chama o irmão, engana o irmão, mata o irmão. De onde que veio isso? Quem ensinou isso a ele? Quem ensinou ele a ter inveja? Quem ensinou ele a planejar a morte? Quem ensinou ele a executar? É a corrupção da nossa natureza. Somos maus por natureza. Ah, mas eu não mato pessoas, mas às vezes você mata com palavras. Matamos pessoas com palavras. Matamos pessoas com desprezo. Matamos pessoas com ingratidão. São ferramentas aparentemente inofensivas comparadas com uma arma, mas que às vezes mata mais do que uma arma. Quem nos ensinou? Quem ensina uma criança a dizer não quando começa a falar? Quem ensina uma criança a tomar o brinquedo da outra, mesmo que aquele brinquedo ela não goste, só porque a criança pegou o brinquedo dela? Quem ensinou a criança o egoísmo? Quem ensinou a criança a birra? Eu lembrei agora de uma cena engraçada. Estava eu andando e lá na padrona, sua ela é pequenininha, sempre agarrada da minha mãe. Aí não sei o que ela queria na farmácia, resolveu fazer birra para mim. Eu sou osso duro, pequenininha. Ela se jogou no chão, deitou assim na calçada. Falei: não vou mandar, continua andando. Continuamos andando, lá. Ela levantou assim, rapidinho, foi atrás da gente. Criança do demônio, ela sabe manipular emocionalmente os pais. O coração parte, não, deixa ela, vamos andar, porque esse aí é derrete. Elas fez os cantos, se jogou esperando que tu fosse. Não, deixa ela. Ela ficou, rolou, levantou, foi nada de. Quem ensinou isso para ela? É a nossa natureza. Oi? Tipo, como lá na aldeia de Mato Sapé, cantando louvor em Guarani, no maior comunhão, né? Aquela coisa gostosa. Daqui a pouco ela se pesou, deu uma mordida. Eu tenho isso filmado. Na colmeia. Olha, para ela se agitar para lá, tem que ser condenada. Eu não aguentei, né? Vou tentar que ela deu. Quem ensinou isso para ela? São coisas do instinto do homem que são resultados da separação do homem de Deus. Quando o homem estava ligado com Deus, tudo era perfeito, a ponto de o próprio Deus visitar Adão na viração do dia. Deus ia lá com prazer: Adão, eis-me aqui, Senhor, filho querido. Imagina como era a presença, o gozo, a alegria, as que ela pela boca, né? Meu maridão, uma comunhão com Deus, aquela coisa linda. Mas a gente lê os capítulos, parece que fez
Adão peca e é expulso, todas as gerações já nasceram com essa semente do pecado. Mas eu não fiz nada, mas o teu pai fez. Que culpa tenho eu de Adão ter errado no Éden? É a natureza, tu herdou, eu herdei uma natureza que não gosta de Deus, não tem ninguém que goste de Deus. A Bíblia fala, não há justo sequer na terra. Então herdamos a morte, e a morte gera condenação, estamos condenados à morte. Deus não criou o inferno para os homens. O inferno foi criado no momento de ira plena de Deus contra Satanás. Mas depois, todos que pecaram passaram a ter direito a herdar o mesmo destino do diabo. Porque o homem, quando vive no pecado, ele está dando ouvidos ao próprio Satanás. Se eu sigo Satanás, o destino dele tem que ser meu destino. Isso é sério. Como eu minto, eu faço a vontade do pai da mentira, que é o próprio Satanás. O egoísmo, a avareza, a mentira, a inveja, tudo essas obras da carne são orquestradas por espíritos malignos que dominam o mundo. Então nós temos uma vida, uma natureza totalmente condenada ao inferno. Já nasci selado para a morte, para o inferno. E o diabo tinha poder sobre isso. Mas ele perdeu quando Cristo desce lá na terra e tira a chave da morte para o inferno dele. Então eu não fiz nada para ser condenado e fui condenado. Mas também tu não fizeste nada, eu não fiz nada para ser salvo. Porque o segundo Adão, que agora não é alma vivente, mas espírito vivificante, Cristo, ele na cruz pagou a minha dívida, assumiu a minha maldição, porque maldito o que é pendurado no madeiro, bebeu o cálice da ira até a última gota, que não era medo de tomar prego na mão, não era medo de chicotada. O cálice da ira, ele sabia o que era a ira de Deus. Ele sabia que a ira de Deus contra nós iria cair sobre ele na forma de homem. Então ele tremeu no Getsemane. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Ele orou várias vezes: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, contudo seja feita a sua vontade. E ele foi. A ira de Deus, quando cai sobre ele, é o momento que ele se afasta de Deus. Ele provou o que nós provaríamos eternamente: nunca sentir Deus, não ter mais a essência da vida. A pessoa só é completa em Cristo, é tirado de você a essência da vida. Foi necessário que ele matou os nossos pecados lá na cruz, mas ele ressuscita. E simplesmente aquele que crer nessa obra, crer nele, passa a herdar a justiça dele. E assim como eu não faço nada para ser salvo, eu também não fiz nada para ser condenado. Então, na fé, na graça, eu sou salvo, porque ele fez por mim o que eu jamais poderia fazer em um menino. Primeiro Adão jogou maldição, mas o segundo trouxe a bênção. Primeiro Adão me deu morte, mas o segundo Adão me deu vida. Primeiro Adão fez herdar a eternidade do sofrimento no inferno, mas o segundo Adão me fez herdar a eternidade com Cristo, com Deus. Isso é graça. Então ele comprou-nos para isso. Só que até nós nos encontrarmos com ele pessoalmente, ou na volta
que começa essa regeneração, aí de obras da carne, que é a impureza, a prostituição, lascívia, inveja, tudo, nós não vivemos produzindo obra da carne, mas agora é fruto do Espírito. Agora é paz, mansidão, domínio próprio, amor, temperança, fé. Então esses frutos são a evidência que há uma obra, que o meu coração foi regenerado de um coração sem Deus, duro, incrédulo, para um coração sensível a Deus, amoroso, um coração de fé. E Deus, olhando para nós, tem que ver a justiça do seu Filho sendo vivida em nossas vidas, e o tempo acabou. João, mas valeu. Essa foi a introdução da João. Como não tem pressa, Jesus não vai voltar amanhã, né? Então a gente vai continuar. Eu nem entrei no texto da regeneração, porque eu sabia que não dava. Então, eu só trouxe essa pequena reflexão. E uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, que eu achei bacana do João. Quando João trouxe para a gente essa pequena experiência do livro que ele leu, das coisas que impactou, eu fiquei pensando, que legal. Imagina se todo mundo trouxesse para casa as grandiosidades que Deus tem trazido para nós. O que João está fazendo, na verdade, é uma coisa que um cristão deve fazer. Em casa ele vai reler o que foi pregado, aquilo vai levar ele a ler um livro, e esse livro vai fazer ele orar, ele vai fazer ele pesquisar. Então ele traz para a gente aquilo que ele ruminou a semana toda. Isso é um exemplo da pessoa que está buscando caminhar dentro da vida que Deus tem para nós como cristão. Porque eu sempre falo, cada mensagem pregada para nós é um investimento de Deus em nossas vidas. Mas a maioria chega em casa e fala assim, nem assim mais com a Bíblia, porque a maioria agora está com aplicativo, que eu fico para morrer. Olha assim, passa a semana toda, a gente na outra semana nem lembra o que Deus falou. Como Deus vai falar coisas novas se aquela que Ele falou, tu nem lembra? E se eu não trouxer para casa o que Deus está falando, é como que eu desse as costas para Deus tudo aquilo que Ele tem me ensinado. É como um pai ensinar valores para os filhos, e os filhos simplesmente não fazer nada daquilo que os pais ensinaram. Deus está nos ensinando, nos edificando, para que a gente consiga ter uma vida, uma visão diferente lá fora, porque lá fora eles desprezam a Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia, e se eu não trago a Bíblia para o meu dia a dia, que tipo de fé eu tenho? Que tipo de cristianismo você não paga nem para meditar e nem para ver assim, porque Deus falou semana passada, olha, domingo Deus falou isso, vamos ver isso aqui. Gente, tem que haver interesse das coisas de Deus, senão não há crescimento espiritual. Deus não escolheu um ou outro para crescer, Deus nos chamou todos para crescer no conhecimento, que é nesse conhecimento que vai haver amadurecimento espiritual. Paulo, certa vez, foi falar com a igreja, foi em Coríntios, lembra qual foi a carta? Ele disse, era para mim trazer um alimento sólido, mas vocês precisam ainda de leitinho espiritual, porque não podem compreender, porque até agora não evoluiu. É como uma criança que fica com 10 anos, mas ainda está engatinhando. Há o tempo de estar no colo, há o tempo de ficar em pé, há o tempo de leitinho, há o tempo de engatinhar, e há o tempo de andar, e há o tempo de correr. Isso são processos da vida natural que também se envolvem no processo espiritual. Eu me converti, não sabia nada. Imagina, 36, 37 anos de crente. Se até hoje eu falasse, eu não sei falar. Olha, eu não sei nem. O que você aprendeu nesses 37 anos? Não sei. Mas eu sou salvo. Gente, a fonte de água está jorrando. Pega o teu pote, beba dessa água, mergulhe, que o conhecimento é para todos, não é para alguns.
a palavra